Olá, pessoal. Na aula passada, falávamos sobre vigência no tempo da legislação. Vimos a regra geral, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, e vimos a exceção do artigo 103 para as normas complementares que não obedecem à Lei de Introdução ao Código Civil. E agora, nós vamos olhar a outra exceção que está no artigo 104 do CTN. O artigo 104 do CTN determina que os impostos sobre patrimônio e renda, a lei que os institui, majora ou cria novos impostos de incidência, entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte. Vamos conhecer o dispositivo. Vamos lá. Artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio e renda. Imposto sobre patrimônio e renda. Dê uma paradinha no texto, volta para mim. Quais são os impostos sobre patrimônio e renda? São 7, de acordo com o CTN. Da União, imposto sobre renda e proventos de quaisquer natureza, o ITR, Imposto Territorial Rural, e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído até hoje. Em nível dos estados e DF, 2, o IPVA e o ITCD. E em nível de município, o ITBI, EO e IPTU. Então, voltando, Imposto de Renda, ITR, IGF, IPVA, ITCD, IPTU e ITBI. São os impostos sobre patrimônio e renda. Então, estes, na verdade, o artigo 104 ele foi criado em uma época em que não existia o princípio da anterioridade. Então, ele foi criado para suprir a ausência do princípio da anterioridade, determinando que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte a lei que institui e majora tais impostos. Hoje, nós temos o princípio da anterioridade. Mesmo que entre em vigor a lei antes, a eficácia será só no exercício seguinte. Sabemos disso em função do princípio da anterioridade. Mas eu quero chamar a atenção para o inciso 3º do artigo 104. Vamos lá. Então, no inciso 1º, que instituem ou majorem tais impostos, que criem novos impostos de incidência. Inciso 3º, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte e observado o disposto no artigo 178 do CTN. Ora, minha gente, então vamos lá. O que acontece aqui? A lei que reduz ou extingue uma isenção de imposto sobre patrimônio e renda, ela vai entrar em vigor, na pior das hipóteses, no primeiro dia do exercício seguinte. Mas se a própria lei determinar que entre em vigor no dia 30 de junho do exercício seguinte, maravilha, melhor para o contribuinte que vai gozar mais tempo daquela isenção. O que determina o artigo 104 é que, na pior das hipóteses, ela vai entrar em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao da sua publicação. É o que determina o nosso artigo 104. Ok? Agora, se for uma revogação de uma isenção de imposto que não seja patrimônio e renda, esta revogação pode ser cobrada imediatamente. Não há que se obedecer o princípio da anterioridade, porque o STJ considera que revogação de isenção não é considerado aumento de tributo. Exatamente porque o fato gerador já existe lá. Não está sendo cobrado, mas o fato gerador já existe. Então, esta é a exceção do artigo 104. E ele cita o artigo 178 pelo seguinte: o artigo 178 determina que, se a isenção, nós vamos estudar lá no título crédito tributário, se a isenção for concedida por prazo certo e sob condição, as duas coisas, por prazo certo e sob condição, se as condições estiverem sendo cumpridas, ela não pode ser revogada. Isso nós vamos estudar lá no artigo 178 do CTN. Então, isso é o que determina o nosso Código Tributário Nacional. Uma regra, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, e duas exceções. Uma para as normas complementares e outra para os impostos sobre patrimônio e renda. Legal? Vamos dar uma olhadinha então no quadro? Vamos lá. Regra geral. Artigo 1º e parágrafo 1º da LICC. As leis internas entram em vigor, salvo disposição em contrário, 45 dias após a publicação, e as leis internacionais, a obrigatoriedade nos estados estrangeiros
3 meses após a publicação. Isto é o que determina a Lei de Introdução ao Código Civil e a regra geral a ser observada no que diz respeito à vigência no tempo. No entanto, as exceções, atos normativos, as normas complementares. Os atos normativos, salvo disposição em contrário, entram em vigor na data da publicação. As decisões administrativas a que a lei atribui eficácia normativa entram em vigor, salvo disposição em contrário, 30 dias após a publicação. E os convênios internos na data nele prevista. É a única norma complementar que tem que trazer a data da vigência, porque entrará em vigor na data neles prevista. Esta é a primeira exceção do artigo 103. E a exceção do artigo 104 entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao da publicação, se for imposto ao patrimônio e renda, e aumentar ou instituir o imposto ou reduzir ou extinguir isenção. Nessas duas hipóteses, entrará em vigor a lei no primeiro dia do exercício seguinte. Então, minha gente, só para termos uma visão geral, embora a letra menor, mas vocês, embora possam ter dificuldade na tela, tem o material aí, fica mais fácil. A vigência no tempo normal obedece à Lei de Introdução ao Código Civil, salvo disposição em contrário, 45 dias após a publicação, as leis internas e as leis internacionais, 3 meses após a publicação. E a vigência excepcional do artigo 103 para as normas complementares, lembrando sempre que as práticas administrativas, estas são consuetudinárias e, portanto, não têm uma data de vigência específica. E, para o artigo 104, no que diz respeito a imposto sobre patrimônio e renda, o primeiro dia do exercício seguinte ao da publicação, se for imposto sobre patrimônio e renda, e aumentar, instituir imposto ou reduzir ou extinguir isenção, mas lembrando sempre que, no último caso, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, deixando que ele goze da isenção por um período maior que o primeiro dia do exercício seguinte. Legal, minha gente? Então, esse quadrinho é para fazer uma cartolina grande, pendurar na parede do quarto, com a luz acesa indireta apontando para ele, e o despertador tocando de 2 em 2 horas, lê o quadro, volta a dormir. Vigência da legislação tributária. Maravilha. Depois de olharmos a vigência, nós temos que buscar o conceito de aplicação da legislação tributária. E no que diz respeito à aplicação, nós também temos uma regra geral, que é a irretroatividade. Ou seja, a lei não pode retroagir. É o que determina a regra geral do artigo 105 do CTN. Então, vamos dar uma olhadinha nesse artigo 105 para depois darmos alguns exemplos. Vamos lá. Regra geral, artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Aos futuros e aos pendentes. Assim entendidos, aquele cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Ora, voltando para mim, eu vou pedir para o Vitor colocar um quadro lá para a gente fazer um desenho, para ajudá-los a fixar isso. Então, a regra é essa, a irretroatividade. A legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros ou, no máximo, aos pendentes. Aqueles que já começou a sua ocorrência, mas ainda não terminou. Vamos dar um exemplo disso. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma indústria A, que está mandando o seu produto para um parque de exposições. Para um parque de exposições. Esta indústria
Essa nota fiscal, esse produto, quando remetido para o parque de exposições, ele sai, ocorre o fato gerador do IPI, por exemplo, sob condição suspensiva. O que determina isso? Ele está sob condição suspensiva de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Se por acaso ocorrer a venda lá na exposição, surge a obrigação de pagar o imposto e tem que ser pago. Caso contrário, volta para a indústria e não surgiu a obrigação de pagar, porque o fato gerador estava sob condição suspensiva, não ocorrida, não implementada, então a mercadoria volta sem que tenha que ser pago o IPI. Muito bem, vamos imaginar um detalhe aqui. Vamos imaginar que, ao sair de A, estava em vigor uma legislação A. Mas, antes de ocorrer a venda, lá na exposição, entrou em vigor uma legislação B. Uma legislação B. Muito bem. Ao ocorrer a venda lá na exposição, que é o implemento da condição, ocorreu, portanto, a venda lá na exposição. Qual a legislação a ser aplicada? A legislação A ou a legislação B? Ora, o que é que determina o nosso artigo 105 do CTN? Observem que, neste meio tempo, enquanto saiu o produto da indústria, está lá no parque de exposições e ainda não foi vendida, o fato gerador do IPI está pendente. Ele está pendente da ocorrência de um fato futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Mas o artigo 105 determina que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Ora, minha gente, então, esta nova legislação B aplicar-se-á ao fato gerador pendente. E quando ocorrer a venda, será aplicada a legislação B. Exatamente é o que determina o artigo 105 do nosso CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Então, aquele fato gerador, por estar pendente de um implemento de uma condição, que é uma venda lá na exposição, a legislação tributária aplicar-se-á a ele. Fato gerador pendente. Ora, então, minha gente, é isso que determina a regra no que diz respeito à aplicação da legislação tributária. A legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, que ainda vão ocorrer, e aos pendentes, aqueles que estão dependendo de um evento futuro, mas a legislação aplicar-se-á a eles também. É lógico que aqui nós temos que observar o princípio da anterioridade, o princípio da noventena, se entrou em vigor no exercício seguinte, se foi publicado no exercício seguinte, aqueles detalhes todos. Mas considerando que, passado isso tudo, entrou em vigor a legislação e o fato gerador estava pendente, ela será aplicada a este fato gerador pendente. Portanto, esta é a nossa regra geral. Aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. No entanto, existem exceções. Situações nas quais a lei poderá retroagir e incidir sobre fatos geradores pretéritos, sobre fatos geradores passados. E, neste caso,
nós vamos ver os artigos 106 do Código Tributário Nacional, o artigo 106 do CTN, que trata exatamente dessa aplicação retroativa, mas isso no próximo encontro nosso. Até lá.